A vida de Jesus é, sem sombra de dúvidas, a história mais fascinante que já existiu. A história de Jesus Cristo tem mudado milhares de pessoas em toda a história. E você já sabe a essência da história de Jesus? Amados irmãos, graça e paz, estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje nós finalizamos o Evangelho segundo Mateus, lendo os capítulos 26 a 28. Nós estamos nos momentos finais da vida de Jesus. Nós temos aqui uma trama para que Jesus Cristo fosse entregue. Judas o vende por 30 moedas de prata. Todos os apóstolos deixarão Jesus sozinho e ele vai ser então injuriado, julgado de forma irregular pelos judeus, pelas autoridades religiosas que já não aguentavam mais vê-lo. É apresentado diante de Pôncio Pilatos e Pilatos também não achou nada de errado nele. Mas como as autoridades religiosas pressionavam muito Pilatos, Pilatos então mandou açoitá-lo, na tentativa de com isso resolver aquele problema. Jesus foi açoitado por soldados que não tiveram pena. Ele foi literalmente linchado. Depois daquele brutal momento, nosso Senhor Jesus foi escarnecido, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Jesus Cristo estava muito debilitado diante daquele momento. Pilatos, querendo soltar um dos prisioneiros, na esperança de livrar Cristo, como era costume na Páscoa, e se propôs a libertar um dos prisioneiros. A multidão clamava: solte Barrabás. E ele então dizia: o que faremos com Cristo? E todos bradaram: crucifica-o, crucifica-o. E de fato Cristo foi sentenciado e levado até o Monte do Calvário, onde seria crucificado. Sobre a sua cruz colocaram a insígnia dizendo: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. A Bíblia diz que às 9 horas da manhã ele foi crucificado. Ao meio-dia houve trevas sobre a terra, até às 3 horas. Nesses momentos todo o universo se convulsionava. Era o próprio Filho de Deus que estava se entregando no lugar de pecadores. E lá na cruz, o Senhor Jesus falou suas últimas 7 palavras. Algumas dessas palavras estão aqui no Evangelho de Mateus. Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Diante daqueles escarnecedores que estavam de um lado e do outro, um ladrão e o outro, de repente um desses homens percebe que Jesus era de fato Filho de Deus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, já cansado, ainda pôde trazer salvação àquele ladrão que estava ao seu lado, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naqueles momentos finais, Cristo sentindo a ira de Deus sobre a sua vida, sobre a sua alma, pesando muito mais do que os cravos, do que as surras que ele tinha recebido, muito mais pesado do que aquela coroa de espinhos. O Senhor então brada: Deus meu, por que me abandonaste? O Filho de Deus se sente abandonado na cruz, um grande mistério. Deus desamparou seu Filho na cruz para que pudesse amparar a miseráveis pecadores como eu e você. E lá na cruz então o Senhor expirou. Morreu aquele que veio dar a sua vida. O que é interessante é que dessa história nós não devemos ficar com pena de Jesus ou com raiva dos judeus, porque afinal de contas Jesus Cristo mesmo disse que ele veio para esse dia. Ninguém tira a vida dele, ele espontaneamente a deu. E se você estiver com raiva dos judeus, na verdade eles representam o que você faz. Você também é um pecador. Você poderia muito bem estar naquele dia dizendo os mesmos impropérios, mas a graça de Cristo nos alcançou. A Bíblia diz que o Senhor morreu naquela sexta-feira na cruz e foi sepultado num sepulcro novo, providenciado por José de Arimateia. Mas a história não acaba na sexta-feira, ali quando o Senhor consuma a sua obra. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, quando todos foram ao sepulcro, eis que a pedra estava revolvida. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e agora aquele que vive apareceu inicialmente às mulheres e depois aparece aos seus discípulos ressurreto.
vivo. E agora ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo veio a esse mundo, ele morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele agora conclama a todos para que se arrependam e creiam nele. E aqueles que já se arrependeram e creram devem ser seus discípulos e devem fazer outros discípulos de Cristo, ensinando cada um desses a viver como Jesus viveu, ensinando as pessoas a guardar todas as ordenanças e ensinamentos de sua palavra, evangelizando todas as nações da terra até que ele volte. E a grande promessa que Cristo nos dá é que ele estará conosco até o final. Cristo está presente em nossos dias. Cristo está presente na minha vida, na sua vida, quando nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. A história foi mudada com a vinda de Cristo a esse mundo. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio para mudar a minha vida, a minha história. Ele veio para mudar a sua história também. A vida de Jesus Cristo, a obra de Cristo na cruz e a sua ressurreição faz sentido para você? Seus olhos já foram abertos? A minha oração sincera é que enquanto você se deleita nas leituras bíblicas, o Espírito Santo de Deus abra seus olhos para você compreender a grandeza da salvação que Deus preparou para o seu povo e que você possa desfrutar dessa bendita salvação, vivendo pela fé em Jesus de Nazaré, aquele que morreu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que vivo está e que promete estar conosco sempre. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta quinta-feira.